Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria e a nossa aula de hoje vai ser Batalha de Lepanto. Você já ouviu falar na Batalha de Lepanto? Você já prestou atenção? Pô, que batalha é essa? Ou você está aqui de curioso, você viu o chamado, falou, pô, legal, vamos ver essa história aqui, vamos ver se é legal. Então, coloque nos comentários se você já tinha conhecimento sobre essa batalha, se não, ou espere até o final da aula e coloque sua opinião sobre essa batalha, se você tinha conhecimento ou não. Beleza? Então a nossa aula vai trabalhar com essa curiosidade, com uma batalha que pouco se fala na internet ou nas salas de aula. Então, já deixa aqui o seu comentário sobre o que você espera dessa aula também. Ok? Não deixe de se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho para receber todas as aulas aqui do canal Alexandria. Então vamos direto para a nossa aula, para que nós possamos de fato aproveitar cada vez mais esse tema tão grandioso, tão gostoso de trabalhar. Então vamos lá. Batalha de Lepanto. Né? Recebe este nome porque Lepanto é uma região ali praticamente entre a Península Itálica e a Península Balcânica, é ali naquela região, e é a última das batalhas que vai acontecer dos impérios marítimos, né? Das batalhas marítimas entre os islâmicos e os cristãos ali no mar Mediterrâneo, entre Europa e África, ok? Sendo uma das últimas, é a última batalha, tiveram duas anteriores, que é a Batalha de Rhodes e depois a Batalha de Malta. Se você quiser se aprofundar também, se você quiser, coloque nos comentários, de verdade, coloque nos comentários se caso você queira que eu grave uma aula também sobre essas outras duas batalhas, para você ter um contexto geral sobre as grandes batalhas marítimas entre islâmicos e cristãos ali no século XVI, beleza? Então, vamos lá, vamos de contexto histórico, como sempre, para quem já me acompanha há bastante tempo, para quem é meu aluno há bastante tempo, sabe muito bem que eu gosto de dar contextualizadas históricas. Não dá para a gente chegar seco num fato histórico, principalmente quando se trata de guerras ou batalhas. Então vamos lá. 1453, Constantinopla, capital do Império Bizantino, acaba sendo dominada pelo Império Turco-Otomano, o Império Islâmico, ok? Eles assumem o comando ali da região e eles iniciam um processo de expansão, tá? Terrestre, a princípio, 1453. O que nós não podemos esquecer? Os islâmicos, eles não eram tão experientes nos mares, eles na verdade tinham pavor de se aventurar aos mares, eles não preferiam não, né? Mas, mesmo assim, é dado a eles, de fato, a patente, né, da invenção da bússola, por exemplo, tá? Enfim, nesse processo do século XV, eles começam a estruturar uma possível expansão. Claramente, qual é o maior empecilho para a expansão do Império Turco-Otomano? A Igreja Católica Ocidental. Né? Porque a Oriental, que era representada pelo Império Bizantino, tinha acabado de cair para eles. Então faltava somente derrubar a Igreja Ocidental. Então, o que eles vão fazer? Vão iniciar um processo de expansão e de conquista. Então, no primeiro momento, então, eles dominam todo o norte da África. Praticamente estava sob domínio islâmico. E, ao mesmo tempo, foi através desta tomada, né, que se iniciou um processo de expansão marítima das grandes navegações de Portugal, Espanha e por aí vai. Isso está tudo acontecendo ao mesmo tempo. O Império Turco-Otomano domina ali. Aqui está tendo as grandes navegações por busca de especiarias nas Índias, porque começou a arrumar problema com os turco-otomanos. E por que arrumou problema com os turco-otomanos? Porque Portugal era um país tradicionalmente católico. Enfim. Então, nós vamos ter vários impasses aí. Com as expansões marítimas até o final do século XV, que daí chega o descobrimento do Brasil e tudo mais,
Os turcos otomanos percebem que a Igreja Católica está conseguindo fazer o que eles querem, né? Então, o que vai acontecer? Alguns historiadores já estimaram, né, que os islâmicos, os turco-otomanos, tiveram acesso ao mapa desenhado por Vasco da Gama e Cristóvão Colombo. Como isso aconteceu, pouco se sabe, pouco se estima, né? Mas o que se sabe é que, de fato, eles tinham um certo conhecimento do que estava acontecendo nas grandes navegações. Isso não era uma coisa omitida deles, né? Se isso veio através de um roubo, furto, ou de um interno, ou de alguém que dedou, não se sabe. Isso fez com que eles soubessem que, de fato, um dos princípios dessas nações, Espanha e Portugal, era expandir a fé. Na expansão da fé, eles pensavam, pô, a gente também precisa expandir a fé. Mas como agora a Igreja Católica Ocidental investiu brutalmente em navios, em embarcações, nós também devemos fazer isso, senão a gente vai ficar para trás. E é onde eles, mesmo não gostando de se aventurar em mar, eles começam a querer se aventurar em mar. E aqui chegamos ao século XVI, onde acontece a Batalha de Rhodes, onde vai ter cerca de 200 mil soldados islâmicos turco-otomanos contra somente 2.000 cristãos, ali na ilha de Rhodes, onde ficava a ordem religiosa dos hospitalários. Tá? Eles resistiram de uma maneira muito severa mesmo. Mas estão falando, nossa, 200 mil contra 2.000. Olhando por um olhar histórico, por que isso aconteceu? Porque normalmente quem está na defesa tem uma vantagem. E qual que é as outras vantagens que acontecem na Batalha de Rhodes? O fato de ser a primeira batalha naval dos islâmicos, por ser uma ilha. Que é uma das características que marcam aqui. Você atacar uma ilha no século XVI era uma questão, tipo assim, muito difícil. Enfim, não vou entrar no mérito da ilha da Guerra de Rhodes, da Batalha de Rhodes, porque não é eu não consigo terminar de falar de Lepant. Enfim, no final das contas, eles conseguem conquistar ali Rhodes e tal. Eles vão para mais uma batalha, que é a Batalha de Malta. Em Malta, eles perdem para os cristãos lá, né? Foi cerca de 50 mil soldados turcos contra 8 mil soldados cristãos. Claramente, quem está na defesa tem uma certa vantagem, como eu já disse. Mas, aonde foi que os islâmicos, os turco-otomanos conseguiram mostrar um pouco a sua cara? Quando eles dominam a ilha de Chipre, e lá acontece uma carnificina absurda, uma coisa bem absurda, o que faz muitos cristãos começarem a temer os islâmicos. Nesse movimento todo, né, os islâmicos recuam, e em 1566, depois dessas duas batalhas, é eleito um novo Papa, Papa Pio V, São Pio V. Para quem não sabe quem São Pio V foi, né, também dá para a gente trabalhar um pouco a história de São Pio V aqui em uma aula de biografia, mas em geral, ele resolveu muitos problemas internos da igreja, ele que foi o Papa do Concílio de Trento, ele que excomungou a Rainha Elizabeth I por conta do anglicanismo e de toda a sua imoralidade, ele que unificou a igreja, a questão da missa, na questão do Oriente e Ocidente, o que é válido, o que não é válido, o que é lícito, o que não é ilícito, o que não é lícito. Enfim, de uma forma geral, foi um Papa de grande importância. Paralelamente a isso, criatura, tinha acabado de acontecer a reforma protestante. Isso fez com que o cristianismo, o catolicismo em geral, estava completamente abalado.
Porque para a Igreja Católica, na verdade, ainda estava no espírito das cruzadas. Mas por que isso estava quebrando? Porque com a Reforma Protestante, você vai ver uma queda muito grande de condes, duques, nobres em geral e reis, que não começam a ter medo de se colocar publicamente favoráveis ao catolicismo. E naquela época, quem não sabe, né, existe um documento da Igreja Católica que proíbe a Igreja Católica ter um exército próprio. Então a Igreja Católica ela depende de exércitos nacionais ou monárquicos para defender a própria igreja. Não é à toa que quem defende o Vaticano, por exemplo, é a Guarda Suíça. Então, com isso, a Igreja Católica perdeu muita aliança. Isso fortaleceu a expansão turco-otomana. Chegou até o Papa Pio, o Pio V, que os islâmicos estavam na intenção de atravessar todo o mar Mediterrâneo e chegar na América, por conta de todo o conhecimento que eles tinham. O Papa falou, isso é perigoso, né? Os portugueses e espanhóis já estão com dificuldade para lidar com o índio, com o nativo. Quem dirá se chegar islâmico lá? Né? Então, qual foi a orientação do Papa? Não permitir que o islâmico consiga sair do mar Mediterrâneo. Então, ele vai lá e cria uma liga chamada Liga Santa, que vai unificar os estados papais, que não era só o Vaticano de hoje, tinha mais regiões, a Espanha, Veneza, Gênova, Malta, Toscana, Saboia, Urbino e Parma. A maioria daqui são condados ou ducados que eram na atual Itália. O que vocês não podem esquecer, nessa época que eu estou falando, a Itália e a Alemanha ainda não são uma nação unificada, toda linda e maravilhosa. Então eram condados e ducados que ainda prevaleciam sobre aquele lugar. Quando ele cria essa liga, as coisas começam a ficar complicadas. Carnificinas começam a acontecer, conflitos começam a acontecer. E aí é descoberto, de fato, uma viagem que ia ser feita para a invasão na América, em 1571. Em 1570, por exemplo, você vai ter a carnificina do Chipre, você vai ter outras questões que vai deixar claro que os islâmicos não estavam para brincadeira. Os católicos se unem, menos a França, que isso aqui foi um outro problema. A França meio que se isentou das questões relacionadas à igreja, tá? Então você vai ter uma ausência francesa aqui. E isso, de certo modo, é uma fraqueza da Igreja Católica, até porque a França é a filha primogênita da Igreja Católica, e os melhores generais que a Igreja Católica tinha era francês. Então, quando chega essa realidade, entramos na Batalha de Lepanto em 1571, especificamente no dia 7 de outubro. Foi uma batalha naval, ainda que Rhodes foi naval porque atacava uma ilha, Malta teve mais batalhas terrestres, porém, Lepanto foi uma batalha curta e de somente questões navais. Antes de entrar no mérito da batalha, especificamente, essa contextualização que praticamente durou quase toda a aula, ela é importante porque a batalha em si, que durou poucos dias, ela é um reflexo de toda essa contextualização, né? Uma curiosidade que eu gosto de trazer aqui é o fato de que quem lutou na Batalha de Lepanto foi Miguel de Cervantes, ninguém menos quem escreveu, o grande escritor renascentista, escreveu o livro Dom Quixote. Então é muito importante a referência que se tem com a Batalha de Lepanto, né? Enfim, o Papa pede que a igreja como um todo se prepare espiritualmente, reze, para que essa batalha aconteça. O que acontece? Vai ter cerca de 212 navios cristãos contra 251 navios muçulmanos.
basicamente os muçulmanos tinham 40 navios a mais. E isso numa batalha naval é consideravelmente importante. Os estandartes não tinham cores diferentes, igual nas cruzadas, cada um usava uma cor diferente de cruz, para diferenciar quem era do exército inglês, quem era do exército francês, por aí vai. Aqui na Batalha de Lepanto não, todos no estandarte colocaram o símbolo da cruz. E aquela cruz, que provavelmente era a cruz de Malta, que era a batalha que tinha acabado de acontecer, ela de fato representava a unidade da Igreja Católica. Resumindo, essa batalha começou a acontecer favoravelmente aos islâmicos. E o que fez os cristãos acabarem vencendo essa guerra e não permitindo essa batalha e não permitindo a expansão islâmica? O vento. Por uma questão que alguns dizem milagrosa, outros dizem por coincidência, outros dizem somente por uma questão natural, naquele momento da batalha, o vento mudou de direção, o que atrapalhou a movimentação dos navios islâmicos e facilitou a movimentação dos navios cristãos. E isso fez com que muitos navios islâmicos, de fato, recuassem e outros fossem naufragados pelas bombas, pelos canhões, né, que os navios cristãos estavam lançando. Esse movimento gera, de certo modo, uma vitória cristã como um todo. Foi exatamente no dia 7 de outubro de 1571. É aqui que o Papa Pio V ele institua o título a Nossa Senhora de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, né? Por conta de todo esse auxílio. Alguns soldados cristãos falaram que viram, né, uma mulher de espada no céu, que fez a rajada de vento, que facilitou. Então, mas isso é uma questão somente de crença e uma devoção particular, né? Não é uma questão dogmática da Igreja Católica em crer nisso. Mas o que de fato marcou a Batalha de Lepanto foi que depois desta batalha, os islâmicos não tentaram mais expandir. Eles, de fato, eles não tentaram mais chegar até o Brasil, por exemplo. Então, onde que eles vão se expandir? Na África, ali de forma terrestre, ou na Ásia, que é onde eles, de fato, intensificam completamente a sua expansão. Por quê? Os cristãos não estavam lá porque estavam preocupados com a América. Então, e também porque os islâmicos se sentem mais seguros na expansão terrestre. Então, a Batalha de Lepanto marcou a parada da investida islâmica turco-otomana para chegar até a América e também de conquistar a Europa Ocidental, que eles também tinham esse sonho desde quando surgiu o islamismo. Eles tinham a intenção de conquistar a Europa Ocidental, mas esta batalha, de fato, revelou que nos mostra, né, eu como historiador, que de fato os islâmicos aceitaram aquela realidade deles, né? Enfim, eu ter falado da questão de Miguel de Cervantes mostra que lá para a região onde fica a atual Grécia estava lá um soldado ex-espanhol lutando para provar essa questão que a Batalha de Lepanto foi uma unidade entre esses ducados, condados ou nações que estavam querendo defender a Igreja Católica. Ok? Ficou alguma dúvida sobre a Batalha de Lepanto? Gostaram da aula? Gostariam de receber aulas de Rhodes e Malta? Coloquem aqui nos nossos comentários. Muito obrigado por ter ficado até o final dessa aula. Não se esqueça de curtir, de fato, esse vídeo, essa nossa aula. Comente sugestões e críticas e elogios. E não se esqueça também de se inscrever aqui nesse canal. Muito obrigado por ficar até o final da aula. E te espero na próxima aula do canal Alexandria.